após esse aposto. Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. A gente continua aqui no Sejures Online, preparando você para questões da banca CESP. Eu agora vou iniciar um novo tema. A gente vai começar a conversar um pouquinho sobre provas. É um tema muito grande dentro do processo penal. Ele não é um tema curto, realmente, não é um tema que trate de poucos assuntos, porque ele tem uma parte geral, ele tem uma parte especial. Como assim? A parte geral são as regras gerais atinentes às provas. A parte especial são as provas em espécie. Então a gente vai apurar, vai começar a conversar um pouquinho sobre essas regras gerais, misturando provas em espécie, provas na parte geral, para a gente poder entender aquilo que é importante para a gente se preparar para uma prova de concurso público elaborada pela banca CESP, que tem as suas particularidades, como você conhece, tá legal? Olha só, a questão de número 1, para a gente começar, ela fala diretamente sobre a confissão. Ela diz que a confissão do acusado suprirá o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, mas não for possível fazê-lo de modo direto. Veja, essa questão número 1, ela já é uma questão que já está errada, mas o motivo de ela estar errada é que você tem o artigo 158 no Código de Processo Penal que fala o seguinte para a gente: quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Veja, o que é uma infração penal que deixa vestígio? Primeiro, o vestígio é tudo aquilo que você pode perceber com os sentidos. Ou seja, você percebe com a sua visão, percebe com a audição, percebe com o tato, percebe com o olfato, você consegue perceber com os sentidos humanos. Tudo aquilo que você consegue notar, então, é um vestígio. Vou te dar um exemplo. Você tem um furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Código Penal. É um furto, só que é um furto praticado com um rompimento ou com uma destruição de algum obstáculo. Exemplo, eu subtraio o MP3 player do seu carro, quebrando o vidro. Eu quebro o vidro e pego o rádio que está lá dentro. Para pegar o rádio que está lá dentro, eu estourei teu vidro. Então veja, quando eu chego para olhar, eu estou vendo a tua janela toda estilhaçada, o buraco onde a pessoa puxou o pino, tudo arrebentado ali, tudo quebrado, tudo batido. Eu consigo perceber teu vidro estourado. Eu passo a mão, eu sinto ali os cacos. Eu olho, eu vejo a janela estourada, a janela cheia de cacos também. Eu vejo os cacos no chão. Ou seja, os meus sentidos me permitem perceber aquela infração penal. Então, se aquela infração penal ela deixa alguma coisa que o meu sentido percebe, ela deixa o que a gente chama de vestígio, tá legal? Um conjunto de vestígios é chamado pelo processo penal de corpo de delito. Então a pessoa às vezes ela não está muito ligada à área do processo penal e ela fala, corpo de delito é o corpo da vítima. Não é isso, não é um corpo de uma pessoa. O corpo de delito é o somatório, é o conjunto desses vestígios. Toda vez que uma infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização do exame deste conjunto de vestígios, ou seja, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Por quê? O que o Código quer falar é o seguinte: se o sujeito confessa, não fui eu mesmo, eu que quebrei aqui esse vidro e peguei esse rádio aqui de dentro. Veja, se ele confessa, nos Estados Unidos, a confissão ela é top, ela vale acima de tudo. Confessou, já era. Aqui no Brasil, a confissão é fraquíssima. Você tinha lá no passado, né, aquela expressão, a confissão é a rainha das provas. Hoje você pode esquecer, porque ela não é nada. Confissão não tem força nenhuma, tanto que para valer ela tem que ser cotejada com outros elementos de prova para ver se entre ela e estas existe compatibilidade ou discordância, tá? Então veja, a confissão é mais uma prova, inclusive é uma prova fraquinha pra caramba aqui no Brasil, tá legal? Então o que eu quero que você note é o seguinte: quando eu falo de confissão, confessar, isso é mais um detalhe. A confissão nunca vai suprir o exame daquele conjunto de vestígios. Ela nunca vai suprir o exame daquele corpo de delito. É o próprio artigo 158. Quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Então, a questão obviamente está errada, porque fala que a confissão do acusado suprirá o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios. Claro que não vai poder suprir nunca. Deixa eu só te dar uma outra dica, já que eu estou falando do artigo 158, eu quero que você entenda o que é essa história de exame de corpo de delito direto e exame de corpo de delito indireto. Quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. O que é isso? O exame de corpo de delito direto é quando você tem acesso diretamente ao vestígio. O exame de corpo de delito indireto é quando você não tem acesso. Você não tem acesso àquele vestígio. Vou te dar um exemplo. Você tem acesso, você tem como ter acesso àquilo que você de alguma forma tem que periciar. Você vai mandar aquilo para o instituto em que vai ser periciado. Por exemplo, se for aqui no Rio de Janeiro, eu posso falar do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, para perícias em coisas, e do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, para perícias em pessoas. Mas, como a gente está se preparando nacionalmente, eu estou dando o exemplo do Rio, mas você tem no país todo institutos que fazem perícias em coisas e em pessoas, tá? Veja, se eu envio para você aquele corpo de delito, aquele conjunto de vestígios, e você tem acesso a ele, você perito, o exame é direto, porque ele está aqui na tua frente, você está examinando ele. Mas de repente eu não consigo te mandar aquele objeto. Por quê? Porque ele se perdeu, porque não existe mais, não está mais ali. Então o exame é indireto. Por que indireto? Porque você vai se basear em informações sobre aquele ponto, sobre aquele objeto, sobre aquele aspecto. Você não vai ter aquele objeto contigo, você simplesmente se baseia em dados, informações, e aí com base nessas informações é que você avalia. É uma avaliação indireta, tá legal? Só para você entender a diferença do corpo de delito direto para o corpo de delito indireto. Então, vamos em frente. Questão de número 2. Com vistas à preservação da imparcialidade do magistrado, o Código de Processo Penal não admite que o juiz ouça outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Veja, o juiz ele tem que ser imparcial de fato, tá? Já foi perguntado em provas da Banca CESP, mas já tem muito tempo, eu acho até que não aparece de novo. O juiz ele é imparcial, mas ele não é neutro. Por quê? Porque a neutralidade, se você procurar a neutralidade no dicionário, por exemplo, a neutralidade é a ausência de valores. Ser neutro significa que você não tem valor nenhum. Ou seja, você não tem nem para um lado, nem para o outro, você simplesmente não tem opinião nenhuma sobre nada na vida. E não é possível que um ser humano seja neutro, né? O ser humano, ele traz consigo toda uma carga de valores. Aquilo que você cresceu, como você se desenvolveu, sua adolescência, sua vida adulta, sua família, seus amigos. Você tem valores. De repente você gosta de uma coisa e não gosta de outra. Você gosta daquela outra e não gosta dessa. Ou seja, neutro você não é, porque você traz ao longo da sua caminhada toda uma carga de valores. Agora, mesmo você não sendo neutro, você precisa ser imparcial. Ou seja, você pode ter uma opinião preconcebida na sua vida sobre aquele tema. Não é neutro. Mas na hora de julgar, você não pode deixar essa opinião prevalecer. Você tem que ser imparcial, você não toma partido. Você avalia pontualmente com base na lei, nos critérios, para poder concluir. Então o juiz não é neutro, mas é imparcial, tá? Então ele é imparcial. E com vistas à preservação da imparcialidade do magistrado, ele está dizendo para você ali na questão 2 que o Código de Processo Penal não admite que o juiz ouça outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Essa questão está errada. Por quê? Não vai influenciar na imparcialidade. Na verdade, o que a gente está buscando aqui é o seguinte: você busca no processo penal algo que a gente chama de verdade real. O que é verdade real? A verdade real é a verdade verdadeira. A própria doutrina traz isso, embora seja redundante. É a verdade verdadeira. É aquilo que realmente aconteceu. Eu não quero saber o que ele disse ali, não. Eu quero saber a verdade mesmo, aquela verdade verdadeiramente completa. E eu estou sempre buscando isso no processo penal. O processo penal, ele é uma constante busca pela verdade real. É claro que muitos vão alegar, e com razão, diga-se de passagem, que a verdade real é inatingível. Você nunca vai conseguir atingi-la, até porque só quem sabe o que realmente aconteceu é Deus, não é verdade? E o próprio sujeito que praticou aquilo. Mas não tem como uma pessoa ter certeza. Você pode ter, sim, 99,9%. Mas será que não é uma mentira que conseguiram te ludibriar? Então você, juiz, nunca vai chegar à verdade real. Mas você deve sempre buscá-la. Sempre buscá-la, tá bom?
Veja, para buscar a verdade real, você vai atrás das provas. Isso também é muito criticado pela doutrina. A doutrina critica dizendo que a verdade real é inatingível, e eles têm razão, porque ela realmente é inatingível, embora você tenha que buscá-la sempre. E eles criticam o fato de que o juiz vai atrás das provas para chegar até a verdade real. Ele vai correr atrás de provas para conseguir se convencer. Por que a doutrina faz essa segunda crítica? Porque ela diz o seguinte: o processo penal funciona na base do indúbio pro réu. Se está na dúvida, absolve. Então veja, dúvida não é para correr atrás de prova. O MP te jogou as provas de acusação, a defesa te jogou as provas de defesa. Você julga com base no que você tem. Ah, mas eu não estou satisfeito. Então absolve. É assim que funciona o processo penal. Mas não. Na prática, e o Código permite isso, o juiz vai atrás das provas, ele busca as provas, ele corre atrás das provas para poder concluir, para poder chegar à sua convicção motivada, seu livre convencimento motivado. Vamos aplicar isso na questão? Olha só. Com vistas à preservação da imparcialidade do magistrado. Beleza, ele tem que ser imparcial mesmo. O Código de Processo Penal não admite que o juiz ouça outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Veja, a doutrina pode criticar o fato de ele ouvir outras testemunhas, de ele buscar provas por si só de ofício, alegando que isso violaria esse aspecto do indúbio pro réu. Estaria fazendo com que ele fosse atrás de uma prova que ele não devia ir, devia chegar até ele. Mas independente da crítica da doutrina, o Código de Processo Penal, que é o que a questão está te perguntando, ele prevê essa possibilidade. Ele permite que o juiz busque a prova, ele permite que o juiz corra atrás da prova. E uma das possibilidades previstas expressamente no Código de Processo Penal é o juiz ouvir testemunhas que ele quer ouvir, testemunhas que ele entenda necessárias. Tá legal? Então, não existe qualquer proibição nesse sentido. Cuidado para não confundir o que a doutrina fala com o que o Código de Processo Penal fala. O Código permite, sim, que o juiz vá atrás das provas, inclusive outras testemunhas, que ele busque essas provas de ofício, ex ofício, por conta própria, sem ser provocado. É permitido pela lei. Questão 3. Por não integrar o rol de testemunhas e não ter o compromisso de dizer a verdade, o ofendido, intimado para a oitiva em juízo, pode abster-se de comparecer, sendo vedada a sua condução coercitiva. Veja, quem é o ofendido? O ofendido é um meio de prova, é uma das modalidades de prova. O ofendido é a vítima. A própria vítima, ela é considerada como um meio de prova. Ou seja, você ouve aquilo que a vítima falou também para chegar a seu livre convencimento motivado, para chegar ao seu convencimento, para buscar aquilo que você entende que deva ser efetivamente o resultado dessa situação toda. Então a questão é a seguinte: o que ele está falando ali é que por não integrar o rol das testemunhas e não ter o compromisso de dizer a verdade, o ofendido, quando for intimado para ser ouvido, ele pode deixar de comparecer e não pode ser conduzido coercitivamente. Essa questão aí está errada pelo seguinte: a gente tem que ir por partes. Olha só. Primeiro, por não integrar o rol de testemunhas e não ter o compromisso de dizer a verdade. Testemunha é uma coisa, ofendido é outra coisa. Testemunha é um dos meios de prova, está ali a partir do 202 do Código de Processo Penal. É uma das formas de você provar os fatos, são as testemunhas. Outra forma é o ofendido. Veja, a testemunha, ela presta o que a gente chama de compromisso de dizer a verdade. A testemunha, ela tem que prestar o compromisso. Quando ela fala, ela tem que prestar o compromisso no que ela está dizendo. Tem que prestar o compromisso naquilo que ela está dizendo. Sob pena, obviamente, né, se ela mentir, de responder por falso testemunho. Então a testemunha, ela presta o compromisso e, se mentir, responde por falso testemunho. O ofendido não. O ofendido não presta compromisso. Por quê? Porque ele não é testemunha e só quem presta compromisso é testemunha. Então o ofendido, ele apenas vai dar a sua versão também, ele também fala, só que o ofendido, ele traz ali um interesse que a testemunha não traz. Tem que parar para pensar, usa o bom senso, não decora não. Olha só, a testemunha, ela não está diretamente ligada àquela causa. A testemunha é alguém que viu, que ficou sabendo. Ela não é uma pessoa interessada efetivamente naquilo. Ela simplesmente estava passando e viu quando o crime aconteceu. Então, ela, mais do que nunca, ela tem que ser imparcial. Por quê? Porque ela não tem interesse ali. Então ela presta um compromisso de dizer a verdade, sob pena de, mentindo, praticar falso testemunho e vai dizer aquilo que ela viu.
O ofendido não, o ofendido é a vítima do crime. É óbvio que ele tem interesse naquela causa, mais do que ele, ninguém. Ele tem interesse em ver o sujeito condenado, afinal foi ele que sofreu o crime. Então, ele, obviamente, vai ser ouvido igual as testemunhas. Só que você não vai ouvir com tanta força como você ouve a testemunha. Por quê? Porque você sabe que o que o ofendido fala pode trazer uma carga de raiva, uma carga de aumento. Não tem a história, quem conta um conto aumenta um ponto? Então, o ofendido, ele pode aumentar um pouco a gravidade daquilo que aconteceu, até pela questão emocional dele. Então, pelo fato de o ofendido ter um interesse diretamente ligado ali na causa, ele não é, obviamente, imparcial como a testemunha. Então, ele não presta o compromisso de dizer a verdade. Ele vai falar, o juiz vai ouvir, mas ele não está prestando o compromisso, diferente da testemunha. Então, volta lá. Por não integrar o rol de testemunhas e não ter o compromisso de dizer a verdade, perfeito. Testemunha é uma coisa, ofendido é outro. Compromisso de dizer a verdade é para testemunha e não para o ofendido. Até ali, perfeito. O ofendido, então, quando for intimado para comparecer em juízo para falar, ele pode deixar de ir, sendo vedada a sua condução coercitiva. A parte final está errada. O problema ali está na parte final da questão. Por quê? Porque quando ele é intimado, ele tem o dever de comparecer. Ele tem o dever de comparecer, ele tem que ir. Não só a testemunha tem que ir, como ele tem que ir. E veja, se ele não for, pode ser conduzido coercitivamente. Você pode ir lá e buscá-lo. Por quê? Porque ouvi-lo tem a sua importância também, tá legal? Então ele não pode abster-se de comparecer e é possível sim a sua condução coercitiva. Vamos para a questão de número 4. Em regra, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a confissão do réu e a prova testemunhal poderão substituí-lo. Essa questão é boa porque ela é um complemento àquela primeira questão que a gente falou. Olha só. Eu disse que o artigo 158 do Código de Processo Penal fala pra gente que quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. A gente já falou isso. Só que para pensar, e se desaparecerem os vestígios? Vou te dar um exemplo prático que aconteceu com a gente. Tinha um homicídio que tinha sido praticado às margens de um rio, tá legal? Tinha um corpo lá às margens de um rio. Homicídio, obviamente, deixou vestígio. Tem um corpo, tem sangue, tem um ferimento, tem uma arma. Você olha e você percebe, você encosta e você percebe. Você tem ali como perceber pelos sentidos a ocorrência daquele crime. Então, obviamente, o homicídio é um crime que deixa vestígios por excelência. Tanto que quando você vê homicídio pela televisão, você vê o quê? Perícia, polícia científica, aí vai lá o perito lá com a luva, aí cerca o local, aí fotografa, aí bota a mão, aí leva para o IML, aí faz o exame balístico, verifica lá os orifícios de entrada, saída dos disparos, ou seja, tem que ter perícia, porque deixou vestígio. Perfeito. Aí você tinha lá um caso de um corpo às margens do rio, esse corpo vítima de um suposto homicídio, aparentava muita violência e tinha sido um homicídio. Tinha lesões de defesa, aquelas lesões no braço, né, tradicionais de defesa, quando você tem uns cortes no braço e tudo, enfim, aparentava um homicídio. Aí, a perícia, ela foi ao local para poder realizar, né, a perícia de local e tudo isso. Só que quando a perícia chegou, o corpo não estava lá. Como assim não estava lá, Léo? O que aconteceu? Choveu, e choveu muito, mas muito, e essa chuva forte, ela acabou assoreando, ele acabou mexendo ali as laterais, as margens daquele rio, aquilo acabou caindo, rompendo, e o corpo foi levado pela enxurrada, foi para o rio e foi embora. Ou seja, quando a perícia chegou no local para periciar, algumas horas depois do crime, ela olhou e falou, mas não tem corpo nenhum. A gente sabia das lesões, tudo isso, pelo que as testemunhas contaram. Mas a gente não teve acesso ao corpo. Porque quando você chega ali, peraí, não tem corpo nenhum aqui. O corpo foi levado e sumiu. Aí eu te pergunto, quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Tá bom. O que eu faço então? Absolvo? Porque não deu para fazer a perícia? Calma. Aí vem o 167. Esse era o 158. Aí vem o 167. Olha,
não sendo possível a realização do exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, como nesse caso, aí a prova testemunhal pode suprir-lhe a falta. Ou seja, eu tenho que fazer o exame de corpo de delito, 158. Mas olha só, se não der para fazer, tudo bem, usa a testemunha, 167. Só não dá para usar a confissão, que é o que ele proíbe. Então volta para lá. Em regra, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a confissão do réu e a prova testemunhal poderão substituí-lo. Não, o que vai substituí-lo é a prova testemunhal. A confissão, lembra que eu te falei, ela é fraca no Brasil. Ela não tem praticamente nada de relevante. Ela está prevista entre os artigos 197 e 200. São apenas 4 artigos, tá legal? E não está trazendo nada de relevante para a gente. A confissão, ela não vai ter força, porque você não sabe se a confissão realmente foi verdadeira, se ela não foi forjada. Então a confissão ela é vista com muita cautela aqui pelo direito processual penal brasileiro, tá legal? Questão 5. Já está falando agora do interrogatório. O interrogatório judicial deverá ser realizado como primeiro ato instrutório, sendo indispensável que o réu seja acompanhado por defensor, constituído ou dativo. Veja, para começar, eu quando falo de interrogatório, eu estou falando do interrogatório judicial. Por quê? Ele até escreveu ali judicial, mas eu não estou falando daquele interrogatório que é feito em sede policial. Você quando faz um interrogatório em sede policial, e é possível fazer, você pode interrogar o suspeito em sede policial, mas esse interrogatório, ele segue, por analogia, as regras do interrogatório judicial. O que está no Código de Processo Penal, previsto sobre o interrogatório, a partir lá do artigo 185, são as regras do interrogatório judicial. Aquelas regras se aplicam ao interrogatório judicial e não ao interrogatório em polícia. O interrogatório na polícia, ele por analogia copia as regras do judicial. Então, eu sempre que falar de interrogatório, eu estou falando daquele feito pelo juiz, tá legal? Qual é o problema dessa questão? O interrogatório feito pelo juiz, né, lá a partir do 185 do Código de Processo Penal, ele deverá ser realizado como primeiro ato instrutório. Não. Não. Porque o interrogatório, ele é o último ato do processo. Ele até foi o primeiro, ele era realizado no início, mas com a micro-reforma do processo penal, você teve uma modificação que o interrogatório que era feito de cara passou a ser o último ato processual. Você colocou o interrogatório como último ato a ser feito. O interrogatório foi lá para o final. Ou seja, você agora não vai interrogar de plano. Não, a primeira coisa que você faz é citar para que ele ofereça a resposta à acusação, que é uma petição, uma peça em que ele apresenta a sua defesa, ele apresenta o que ele quer apresentar, pode pedir inclusive a absolvição sumária, mas é uma peça inicial. Eu estou no início ainda, estou no início, tá? É totalmente diferente. Lá no final, depois de tudo, é que você vai ter um interrogatório. E por que isso? Porque o interrogatório, veja, é uma forma de o juiz ter um contato direto com o acusado, né? Com o réu, no caso. E é bom que ele seja no final, o motivo de ele ser no final, é que quando você faz no final, você já teve acesso a todas as provas anteriores. Por exemplo, você já teve acesso às testemunhas arroladas pela acusação, você já teve acesso às testemunhas arroladas pela defesa, você já avaliou o laudo do perito, já teve acesso ao laudo pericial, você já teve acesso ao que o ofendido falou, você já analisou os documentos, ou seja, você já não tem mais dúvidas sobre as outras provas, né? Você foi formando várias dúvidas. Poxa, esse documento aqui me disse isso, mas a testemunha falou aquilo, aí o ofendido fala aquilo outro, aí a testemunha também falou aquilo outro, a perícia me diz isso, aí você vai formando o seu convencimento e fica cheio de dúvidas. Aí quando chega lá no final, a última coisa que você faz é ouvir o réu. E aí você fala, vem cá, isso. Aí o réu te explica, você, tá. E isso aqui que a testemunha falou? Ah, entendi, tá. E isso aqui que o ofendido me disse, como é que foi? Ah, foi assim? Ah, entendi. Tá. Ou seja, você já chega com todas as dúvidas. Então, é uma forma de você melhorar a defesa dele. Melhorar, ampliar essa questão da ampla defesa, né? Porque quando você ouve ao final, você já vai chegar fazendo todas as perguntas que ficaram. Imagina quando era ao contrário, quando era no início. Você interrogava ele, perguntava, ouvia. Legal, obrigado. Aí você começava, ouve as testemunhas. Poxa, é isso que a testemunha está falando aqui, agora eu fiquei na dúvida. Então, peraí, será que foi assim?
Aí virava bola de neve. Cada vez mais surgiam dúvidas que você não tinha como saber. Você tinha que ouvir de novo o réu. Então, quando você colocou o interrogatório para o final, foi justamente para isso, para já chegar e bombardear com todas as dúvidas que você tem e ele poder se defender da melhor forma possível. Por quê? Porque ele vai poder tentar sanar todas as dúvidas que você tiver. Percebeu? Ele vai poder tentar resolver todas as dúvidas que ficaram na sua cabeça, magistrado. E aí isso facilita na questão da ampla defesa dele. Tá legal? Então a questão tá errada porque fala que o interrogatório deverá ser realizado como primeiro ato instrutório, ou seja, o início, aquele primeiro que você faz. No caso, não tem nada a ver, questão completamente errada. Questão 6. Durante uma passeata na esplanada dos ministérios, Brasília, um manifestante, logo após ter sido alertado por um agente da Polícia Legislativa de que deveria se afastar do local, arremessou pedras em direção ao Congresso Nacional, o que resultou na quebra de vidraças da Câmara dos Deputados. Nem olhei para a questão, só estou olhando o início do texto. Mas olha como é que você já começa a formar aquele pensamento completo do processo penal. Olha só, arremessou pedras, lançou pedras sobre o Congresso Nacional e acertou a Câmara dos Deputados. Espera aí, se lançou pedras contra a Câmara dos Deputados, veja, arrebentou vidraça, quebrou tudo, destruiu tudo. O que ele deixou então? Deixou o que a gente chama de vestígio. Deixou vestígios no local, deixou coisas que podem ser percebidas pelos sentidos humanos. Deixou aspectos ali que você consegue perceber, que você consegue notar. Então, se deixou vestígio, tem que fazer o quê? Tem que fazer o tal do exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Entendi. Léo, mas e se os vestígios tiverem desaparecido? E se alguém foi lá, não sabia, varreu ali os cacos de vidro, jogou aquelas pedras fora, colocou uma vidraça nova, limpou o local, recolocou um sulfilme, está tudo novo. Peraí, mas não podia ter feito isso. Mas alguém não sabia e fez. E agora? Se já fez, tudo bem. 167. Em não sendo mais possível a realização do exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Olha como é que você pega um cabeçalho e aplica o conhecimento que você tem. Só com cabeçalho. Tá legal? Então agora vamos entender o que ele quer saber. Questão 6. O manifestante foi preso em flagrante e na delegacia confessou a prática do delito. Dada a confissão do manifestante perante a autoridade policial, a realização da prova pericial torna-se prescindível. Lembra disso? Acabamos de falar, O que é prescindível? Cuidado, Vê se não vai errar no português. Imprescindível é alguma coisa que eu tenho que ter. Agora, prescindível é alguma coisa que eu não tenho que ter. Eu posso abrir mão. O que ele está falando ali é que já que o sujeito confessou, eu posso abrir mão da prova pericial, porque eu já tenho a confissão, ele já chegou para mim e falou, olha, fui eu taquei a pedra, eu quebrei a vidraça, eu destruí, eu estou confessando a minha prática no crime. Se ele está confessando a prática, o que você pensa? Já confessou mesmo, então vou fazer perícia, vou chamar a perícia aqui à toa, ficar aguardando o local, guarnecendo, aí vai ter que chegar o perito, vai fotografar aquilo, vai pegar o caco de vidro, botar no saquinho, para quê? Ele já confessou, se você marcar isso, você erra. Percebeu? Então, cuidado. Torna-se prescindível? Claro que não. Está errado, porque se é uma infração penal que deixou vestígio, olha que é mais uma questão sobre esse mesmo assunto, Para você ver como é que isso tem sido cobrado. Se é uma infração penal que deixou vestígio, não tem volta. Eu tenho que fazer o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Ou seja, tendo acesso ou indiretamente tendo acesso, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Questão completamente equivocada. Ela está saindo daquela linha que a gente tinha geral do 158 e do 167 do Código de Processo Penal, tá legal? A gente fica por aqui e se encontra no próximo bloco. Não saia daí que eu te espero por aqui. Tchau!